Imagem de um olho, ele abre e fecha, surgem os temas: assistência social, saúde e educação. Em seguida, na sequência, logo olhar para as diferenças. Da esquerda para a direita, 4 ícones de bonecos nas cores rosa, azul, amarelo e verde. E o nome do projeto: Olhar para as Diferenças, Programa de Desenvolvimento Infantil. Tela da esquerda para a direita, ícone de um boneco azul sinalizando o tema saúde. Síndrome congênita do Zika vírus. Competência 5. Diretrizes de vigilância epidemiológica da síndrome congênita relacionada à infecção pelo Zika vírus em Pernambuco. Alô, bom dia. Meu nome é George Demek. Ele é branco, calvo, olhos castanhos, veste camisa branca com manga longa, usa relógio prata no braço esquerdo, visto da cintura para cima. Eu sou da equipe de vigilância epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Eu vim trazer para vocês hoje uma apresentação sobre a síndrome congênita da Zika. São diretrizes de vigilância epidemiológica que nós vamos descrever detalhadamente agora nesses próximos minutos. Então, antes de falar das diretrizes, é importante que a gente trabalhe o histórico da microcefalia em Pernambuco. Antes de ser síndrome congênita da Zika, o sinal mais evidente dessa síndrome era a ocorrência de casos de microcefalia em bebês recém-nascidos, e o epicentro e o momento inicial desse evento foi aqui em Pernambuco. Na verdade, essa história começa um pouco antes. Imagem de síndrome congênita da Zika. Diretrizes de vigilância epistemológica. Em fevereiro e março de 2015, o estado de Pernambuco ele detectou a ocorrência de uma doença exantemática, uma doença caracterizada por manchas vermelhas. Essas manchas vermelhas, na época, se confundiam com dengue, né? E se achavam que era uma doença inofensiva. Mais ou menos em junho de 2015, ou seja, 3 meses depois, se confirmou essa doença como Zika, mas na época o Zika ainda era uma doença que não se sabia o que ela poderia fazer. Se via ainda como uma doença benigna. Em julho de 2015, em Pernambuco, ocorreu um aumento da quantidade de casos de síndrome de Guillain-Barré, né? Uma paralisia comum após algumas infecções, e uma delas é a Zika, a dengue e outras. E em outubro foi que evidenciou-se, por que outubro? Porque é o período entre gestações, né, da infecção, em março, até o bebê desenvolver e nascer. Os primeiros bebês nasceram em agosto, mas eles foram percebidos em maior volume em 2015, em outubro. E a característica principal foi a microcefalia. Então, daí começou a nossa história. O surto de microcefalia, posteriormente classificada como síndrome congênita do Zika, no estado de Pernambuco. Síndrome exantemática a esclarecer, fevereiro a abril de 2015. Março de 2015. O Brasil notifica a OMS sobre uma doença caracterizada por erupções cutâneas nos estados nordestinos. Fevereiro a abril de 2015. 7.000 casos leves no Nordeste. 13% são casos positivos para a dengue. Os testes para chikungunya, sarampo, rubéola, parvovírus, B19 e enterovírus são negativos. O Zika não era suspeito nesse estágio e nenhum teste para o Zika foi realizado. À direita da tela, 2 imagens de matérias com as seguintes manchetes. Caso da nova virose. São investigados, diz secretaria. Virose com manchas vermelhas deve ser notificada como dengue em Pernambuco. Esse evento ele foi notificado, tanto aquele primeiro evento das manchas vermelhas em março de 2015, para a OMS, quanto, a partir desse período, uma séria investigação foi conduzida. Então, na época, lembrando que ainda não era a Zika relacionada à microcefalia, se investigou chikungunya, sarampo, rubéola e outros vírus, e não se tinha ainda a suspeita que a Zika, que até aquele momento era da África, tinha chegado aqui no Brasil.
Em junho foi que a gente confirmou o Zika, como eu já tinha dito, em 3 cidades. Então foi uma paciente de Jaboatão Guararapes, 2 homens de Olinda e uma criança de Recife, e daí começa as primeiras alterações. Como eu já falei, em julho de 2015, a gente teve o evento do Guillain-Barré. Nesse slide aí você vê a notícia da época, né, a notícia dos jornais, já chamando a atenção para essa mudança, né, de padrão. Microcefalia em Pernambuco. Outubro de 2015. 22 de outubro. Notificação ao Ministério Público da Saúde, MS, da alteração do padrão de ocorrência de casos de microcefalia em Pernambuco. Nono ano, para 29, entre agosto e outubro. 30 de outubro. Brasil relata um aumento incomum no número de casos de microcefalia entre os recém-nascidos. E, finalmente, em outubro de 2015, 22 de outubro mais precisamente, a gente observa o que chamamos de alteração do padrão de ocorrência de casos de microcefalia. Nós tínhamos, na época, 9 casos por ano. Ou seja, 2014, 2013, 2012, a média de casos era 9 por ano. E, nesse período, só de agosto, setembro e outubro, tivemos 29 casos. Ou seja, um aumento grande que configurou essa alteração do padrão. A gente imediatamente notificou a Organização Mundial de Saúde, ao Ministério da Saúde, e 30 de outubro o mundo todo já estava acompanhando esse evento aqui em Pernambuco. Nesse slide aí a gente vê a nota que reporta essa alteração do padrão. Foi o primeiro momento da microcefalia em Pernambuco. À direita da tela, 3 imagens de matérias do Jornal do Comércio, com as seguintes manchetes. Atenção e ansiedade em dobro. Casos de microcefalia deixam país em alerta. Governo confirma elo entre microcefalia e Zika. Certo? Nesse slide seguinte, a gente vê as notícias, né? A crise que começou a acontecer na comunicação deixou não só Pernambuco, mas o Brasil em alerta, principalmente os casais, as mães gestantes. Então foi um momento crítico da história da nossa saúde pública aqui em Pernambuco. Distribuição dos casos de dengue, chikungunya e zika vírus, data de início dos sintomas e o mês de nascimento, Pernambuco 2015-2016. À esquerda da tela, número de casos de dengue, zika vírus e chikungunya. Ao centro da tela, gráficos com índices de casos de microcefalia. Nesse slide, nós temos os gráficos que mostram esse movimento todo que eu falei. Então, nós temos o dado do começo de 2015, a manchinha vermelha do surto de doença sistemática de etiologia desconhecida. Nós temos em laranja, usando outra escala, os casos do síndrome congênita da Zika, que tiveram um pico já no final de 2015. Em amarelo, a circulação do chikungunya em Pernambuco. E em vermelho, a notificação do Zika em Pernambuco. Todo o restante, em azul, são casos de dengue. Lembrando que, como na época não existia vigilância de Zika, provavelmente muitos casos de dengue e Zika estão misturados nesse gráfico. A vigilância se iniciou depois que ele foi detectado, diagnosticado e percebido aqui como doença já prevalente. Esse outro slide também. Imagem de gráfico com doença exantemática de etiologia desconhecida e Zika vírus em Pernambuco. Por semana epidemiológica, à direita, gráfico com o surto de doença de etiologia desconhecida. No centro, seta com vigilância sentinela e notificação Zika integrado mais dengue. À direita, notificação universal Zika vírus. Mostra isso, né? Quando os primeiros casos, o período que trabalhou integrado Zika com dengue, e depois a notificação universal do vírus Zika. Imagem do mapa da síndrome congênita Zika vírus, ZIKV. Pernambuco, estado mais afetado. 2015 a 2016, 16,7% dos casos notificados e 14,2% dos casos confirmados entre os 27 estados do Brasil. Quando a gente olha
Depois, né, o período 2015, 2016, já não estamos mais em 2015, nós vemos que Pernambuco realmente foi o estado mais afetado, além do epicentro do começo do surto de Zika, foi o estado mais afetado. Dados do final de 2016 observaram que a gente tinha 1/6 dos casos no Brasil todo notificados, certo? 16,7%, mais ou menos 14,2% dos casos confirmados. Ou seja, nós tínhamos a maioria dos casos notificados e a maioria dos casos confirmados. Antes de chegar em Pernambuco, ele não era percebido fora das áreas endêmicas, né? Alguns países da Oceania, alguns países da África. Mas a partir daqui, ele se propagou para todas as Américas, ou para todos os países da América, né? Países com introdução do Zika vírus. De 2015 a 2017, propagação do Zika vírus em diversas regiões do mundo, potencial do vírus se espalhar onde quer que o vetor esteja presente. 84 países com evidência de transmissão de Zika vírus transmitida por vetores. Novos: 3 na África, 47 Américas, 1 Ásia e 10 Oceania. 61 casos com transmissão contínua do Zika a partir de 2015, introdução ou reintrodução. 31 países com síndrome congênita do Zika vírus microcefalia, SCZ. 23 de aumento na incidência da síndrome de Guillain-Barré, SGB, e ou confirmação laboratorial de uma infecção por Zika vírus. Imagem de mapa com destaque para as regiões afetadas. Então, hoje nós temos 84 países com a transmissão do Zika. Nós temos 61 países com transmissão contínua do Zika, né? Então, 84 tem evidência de transmissão e 61 tem transmissão mesmo. 31 países com a síndrome congênita do Zika, caracterizada principalmente pela microcefalia. E em 23 países a gente viu a síndrome de Guillain-Barré, que ela é a primeira forma de apresentação da presença do vírus Zika no Brasil, num lugar. Certo? Então, nesse slide a gente viu os lugares afetados, né, os países que têm síndrome congênita do Zika, mostrando que realmente foi de Pernambuco para o mundo essa propagação, infelizmente. Aqui um slide que só ilustra os relatórios da Organização Mundial de Saúde, né, mostrando as primeiras movimentações. E agora, o movimento dessa síndrome já no período maior, 2015, 16, 17 e 18. Então, nós temos hoje um cenário de que se confirmaram, ainda bem, né? Pernambuco teve mais de 2.000 casos, mas se confirmaram no começo perto de 1/4 dos casos e hoje cada vez mais a confirmação vem diminuindo. Ou seja, o quê? Estamos mais sensíveis. Estamos detectando muitos casos, mas a grande maioria desses casos não se confirma. E mostra que a proporção do evento, que achávamos que era gigante, mais de 2.000 casos, no final se configurou em 400 casos. Síndrome congênita associada à infecção pelo Zika vírus, SCZ. Pernambuco, de 1 de 2017 a 7 de 2018. Total de casos, 2.633, em 100% dos casos. Casos confirmados, 471, corresponde a 17,9%. Descarados, 1.883, corresponde a 71,5%. Inconclusivo, 103 casos, que corresponde a 3,9%. Em investigação, 176 casos, que corresponde a 6,7%. Juntando o período de 2015 a 2018, então tivemos o quê? 2.683 casos, dos quais 471 se confirmaram, então 17%. A gente vê nesse slide aí, a gente observa aqui o quê? Que separando por períodos, a grande maioria dos casos confirmados, mais ou menos 87%, foi em 2015 e 2016. Da mesma forma, dos casos notificados, e dos casos confirmados, também foi 2015 e 2016. Mostrando que no período mais recente, de 2017 e 2019, a incidência da síndrome congênita da Zika
reduziu muito. O slide-chave, então, para descrever toda essa movimentação nos anos, né, mais recentes, é isso aí. Ele traz o dado de agora, o cenário de risco mais recente da síndrome congênita. Então, 2017, 2018, 2019, o que a gente vê é uma redução gradual, cada vez mais reduzindo, embora que essa redução não deve se caracterizar como uma baixa no alerta. Por quê? A gente só precisa de uma gestante, de um caso de Zika, que está circulando em Pernambuco, e do mosquito Aedes, para que se configure uma infecção de uma gestante. Então, a redução dos índices do mosquito, a redução da incidência do Zika no estado ou na localidade onde você trabalha ou mora, não reflete a baixa do alerta, não deve refletir a baixa do alerta. Devemos sempre trabalhar, por mais que tenha sido sim, reduzido em mais de 90% comparando com o começo da epidemia, a quantidade de casos. Quando a gente distribui esses casos por regional de saúde, até pela questão populacional, a primeira regional e a quarta regional são as mais afetadas. Esse gráfico mostra a distribuição de casos confirmados, casos notificados em investigação. Para a vigilância, é muito importante o encerramento desses casos de investigação. Por isso que, a partir dos próximos slides, acho que o seguinte ou o outro, nós já vamos começar as diretrizes de classificação e de investigação dos casos. Então, um elemento importantíssimo na vigilância do Zika é a investigação em tempo oportuno, que a gente classifica como até 180 dias, dos casos suspeitos. Então, é aquele caso que tem a microcefalia, outras alterações, ele pode ser Zika ou pode ter sido outra infecção ou outra causa. Então, a classificação desses casos é a prioridade da vigilância, a confirmação, o descarte da hipótese diagnóstica, até para que aquela criança ela tenha um direcionamento de acordo com a patologia que ela tenha. Então, nesse mapa que a gente está apresentando aí, imagem do mapa de Pernambuco com a distribuição dos casos da Zika vírus em investigação de 2015 a 2018. A gente mostra as localidades em que não tem se conseguido investigar esses casos no período certo, no período de até 180 dias. Então, ele mostra um pouco a velocidade da vigilância desses locais com uma interface importante com a assistência para encerrá-los, classificá-los e daí, nesse processo também, conduzi-los ao encaminhamento necessário para seu estímulo e seu desenvolvimento. A etapa de vigilância. Então, a primeira etapa de vigilância da síndrome congênita do Zika é a notificação imediata. Da esquerda para a direita, tela com uma sequência: o mosquito da Zika vírus, a imagem de uma mulher grávida que foi afetada, com manchas vermelhas no corpo, imagem de um termômetro, simbolizando o sintoma da febre, olho vermelho e um bebê que poderá ser afetado. Destaques: vigilância em saúde, notificação. Instituição da notificação imediata e compulsória dos casos de microcefalia pelos profissionais de saúde para o conhecimento e monitoramento dos casos suspeitos de microcefalia. Notifique aqui www.cievspe.com. Síndrome congênita associada à infecção pela Zika vírus, SCZ. Notificação de gestante com exantema. Foi a primeira medida naquele primeiro momento de 2015 e que perpetua até hoje. Então, essa notificação dos casos de microcefalia pelos profissionais de saúde, ele deve acontecer ao nascimento ou ao momento em que se perceba essa síndrome. Algumas notificações vêm, inclusive, de crianças maiores. E para que se notifique, nós devemos acessar esse link que está aqui, apresentado no slide. www.cievspe.com. Pernambuco, ele, por ter sido o estado primeiro afetado e mais afetado, ele foi pioneiro também nas diretrizes. Então, nesse mesmo site, nós temos as diretrizes passadas, né? Um pouco de história agora. As primeiras diretrizes que construímos ainda em 2015. Trabalhamos com uma primeira versão, que foi vamos dizer assim, a pioneira, depois com a versão mais
elaborada, que inclui, inclusive, vigilância das mães, das gestantes, com exantema. Essas primeiras publicações de Pernambuco evoluíram e apoiaram, inclusive, os trabalhos do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde. Pernambuco foi um dos coautores dos primeiros documentos da Organização Pan-Americana de Saúde. E o documento mais recente, que a gente destaca porque deve ser hoje a diretriz utilizada por todos nós, é esse que está nesse slide aí, esse do canto marrom, certo? As diretrizes de vigilância epidemiológica da síndrome congênita do Zika e da relacionada à infecção pelo vírus Zika em Pernambuco. Então, essa capinha marrom aí, vocês está disponível nesse link aqui, ó, cievspe.com/microcefalia. Esse link também está disponível toda a documentação de quem quer guardar a história da microcefalia em Pernambuco ou quem quer se atualizar tecnicamente. Então, está tudo aí disponível, público para todo mundo. Inclusive, no link de cima, a nota informativa com os dados epidemiológicos mais recentes. Quinzenalmente, essa nota é atualizada, então você pode se manter acompanhando esse evento em modo contínuo, certo? Um pouco agora do que está nas diretrizes, né? Vamos apresentar agora as diretrizes, né? Afinal, a gente veio para cá para isso. A microcefalia começou em Pernambuco, como eu já disse, em outubro de 2015. Então, as primeiras notificações eram subjetivas, a gente olhava e dizia, é microcefalia. A partir, ainda naquele mês de outubro, no finalzinho dele, mais ou menos 27 de outubro, fizemos o primeiro protocolo que definia o perímetro cefálico de 33 centímetros. Naquele momento, nós criamos todos os casos. Então, foi uma definição sensível que garantia que não perdêssemos nenhum caso, mesmo que muitos fossem descartados. Naquele mesmo ano, em dezembro, evoluímos para um perímetro mais curto, né, 32 centímetros. E em 2016, em março, chegamos a um perímetro que se aproxima do atual, que para meninos 31,9 e para meninas 31,5, certo? Hoje já se usa outras regras, o que eu vou apresentar em seguida. A microcefalia era o primeiro achado e ela estava presente em 80% dos casos de síndrome congênita do Zika. Mas existem outros 20 aproximadamente que não tinham a microcefalia e que ela não estava tão evidente. Então, como a gente pode ver nesse slide, além da microcefalia, a gente começou a trabalhar com outras definições para a síndrome. Primeiro, crianças expostas à infecção pelo vírus. Então, se a mãe foi exposta ao vírus, se a gente tem a infecção confirmada, ela entra como provável e ela é notificada como possível portadora da síndrome congênita do Zika. Segundo, se ela tem achados clínicos específicos e principalmente exame de imagem. A gente vai descrever tudo isso aí nos próximos slides. As manifestações clínicas mais evidentes incluem o quê? Além da microcefalia, malformação da cabeça, convulsões, problemas de deglutição, anormalidades auditivas e anormalidades visuais. À medida que as crianças crescem, surgem outros achados. Então, esse problema de deglutição se torna mais evidente. Algumas crianças elas passam a ter não só a microcefalia, mas ter a hidrocefalia, ter outros achados. Algumas, inclusive, por causa da deglutição, tem que fazer a gastrostomia e outros procedimentos que a gente vai apresentar mais adiante. Então, a microcefalia, agora não mais microcefalia, síndrome congênita do Zika, a sua ciência está em evolução. Todos nós, na medida que nós trabalhamos com esses bebês, que nós acompanhamos o crescimento, vamos contribuir para que o que eu estou apresentando aqui seja evoluído, seja melhorado, de acordo com a realidade que a gente acompanha. Então, primeiro, a gente considera nesse protocolo alguns conceitos que é bom revisar. Feto é ele é considerado só a partir da 8ª semana de idade embrionária até o nascimento. Então, da 8ª semana de gestação até o nascimento. Recém-nascido é o bebê da hora que ele nasce até 28 dias de vida. Criança, que inclui recém-nascido, ela vai do 0 ano, da hora do nascimento, até 9 anos. Agora, para essa diretriz, a gente vai considerar a criança após 28 dias de nascimento. Repetindo para ficar claro.
Essa diretriz, se tem menos de 28 dias, é recém-nascido. Se tem mais de 28 dias até 9 anos, é criança. Natimorto é o óbito fetal. Ele é considerado o óbito fetal que ocorre a partir da 22ª semana de gestação, antes da expulsão ou da extração completa do corpo da mãe. Para caracterizar a primeira coisa, a mais evidente, o achado mais evidente, o primeiro, da síndrome congênita do Zika, então, o primeiro achado é a microcefalia. A medida ela tem que ser feita prioritariamente nas primeiras 24 horas de vida. Se não puder ser feita nas primeiras 24 horas da vida, ela deve ser feita em até 48 horas de vida, ou seja, 2 dias de nascimento. É importante esse prazo, porque nisso aí o crescimento da cabeça, o menino nasce com o tamanho diminui um pouco por causa do edema, então pode atrapalhar as medições. Sempre a gente tenta medir o mais preciso possível, evitando arredondar as medidas e evitando, realmente fazer a circunferência da criança com a maior precisão possível, né? Tentando garantir essa precisão, porque esses erros de medições prejudicam muito a criança, por exemplo, uma notificação de uma criança que não tem microcefalia, certo? Aí, medimos. Então, quais são os parâmetros? Os parâmetros variam com a idade da criança, a idade gestacional, a idade que ela nasce. Então, crianças que nascem com menos de 37 semanas de gestação, elas são chamadas de crianças pré-termo. Certo? No slide a gente vê a característica. Essas crianças pré-termo, elas usam um tipo de curva chamado curva do parâmetro Intergru. Ele é feito a partir do Estudo Internacional de Crescimento Fetal e de Recém-Nascido e é um padrão chamado Intergru. Então, esse padrão é o padrão dos pré-termos. Para as crianças que nasceram entre 37 e 42 semanas, que é chamada termo, ou que nasce depois de 42 semanas, que é chamada pós-termos, então a curva é outra. A gente usa a curva padrão do OMS, certo? Ela usa de referência a idade da criança e todas essas curvas estão nos anexos F, I1 e I daquela publicação que eu falei para vocês. Então, vocês que já baixaram essa publicação, depois vão ver no final dessa diretriz que essas curvas estão todas lá. Como eu disse, nós trabalhamos as curvas para classificar o perímetro cefálico das crianças e, a partir desse perímetro, definir se é uma microcefalia ou se não é uma microcefalia. Essa microcefalia, que é o sinal mais evidente da síndrome congênita da Zika, ela é notificada em diferentes sistemas de informação. O primeiro sistema de informação, que é ligado ao nascimento, é o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Imagem no centro da tela da Declaração de Nascimento Vivo. É uma ficha para preencher dados. Dentre eles, 3 estão em destaque. Comprimento, 49,8, perímetro cefálico, 34,2 e detectada alguma anomalia congênita. Que recebe dados da Declaração de Nascidos Vivos, ele trabalha com essa informação considerando 3 desvios padrão. Ou seja, no SINASC, ele trabalha com a microcefalia severa, uma microcefalia mais grave, certo? Nesse SINASC, como a gente pode ver na figura, existem campos específicos, esses campos 6 e campos 41. A ficha é maior, a gente reportou só os campos que a gente está tratando, em que ele coloca os dados de quaisquer anomalias congênitas e aí que entra o dado também da síndrome congênita do Zika, os achados que a gente teve, certo? Imagem de 2 gráficos, dados sobre meninos em azul à esquerda, dados sobre meninas em rosa à direita. Como eu disse, nessa figura aí a gente vê em azul e em rosa a curva da OMS para meninos e meninas. São parâmetros diferentes de crescimento e de idade, né? Nessa fase os crescimentos são diferenciados, mas como eu disse, para o SINASC a regra é notificar só a microcefalia grave que fica o perímetro cefálico abaixo de 3 desvios padrões nas curvas de crescimento. Um outro sistema, e no caso para a síndrome congênita do Zika, o principal sistema é o RESP, é o Registro de Eventos de Saúde Pública
Ele é um sistema do Ministério da Saúde disponível naquele mesmo site que eu apresentei a vocês, que é o site www.cievespe.com. Então, como vocês estão vendo aí na figura, ele tem um link, né, que você notifica a mãe ou notifica o bebê, e ele abre um questionário anexo, e aí isso aí é a notificação. Então é importante que todo caso que atenda a admissão de suspeita de síndrome congênita do Zika, você não sabe ainda se é a suspeita, na maternidade principalmente, mas em qualquer momento, caso ele não seja notificado, que ele seja notificado nesse sistema, certo? Esse formulário eletrônico, ele elenca algumas categorias de pacientes da síndrome congênita do Zika. A primeira é o feto. Então, a gente não tem que esperar a criança nascer para notificá-la. Qualquer feto, a partir da 8ª semana de vida embrionária, que na imagem apresente uma das alterações mais frequentes da síndrome, que ele vai apresentar daqui a pouco, ou que a mãe tem um resultado positivo, ele é notificado. Então, assim, a mãe positivou para Zika. A criança tem uma alteração no exame de imagem, aqui tem uma figurinha do exame de imagem, já notifica. Depois, nascimento ou durante a gestação, ela vai ser melhor investigada para confirmar ou não, certo? Nesse slide, então, vocês observam atentamente as alterações mais esperadas. Então, microcefalia, microencefalia, alterações da face posterior e outras, ventriculomegalia e outras mais que definem a suspeita da síndrome congênita. Na imagem. Na face, a gente observa sempre a desproporção facial, microftomia, retrografia, hipotelorismo, redundância do pelo cabeludo. E em alguns bebês já se observa a possibilidade da artrogripose, ele já fica em uma posição mais viciosa das mãos e dos pés. Isso aí normalmente evolui para a artrogripose. Então, são esses achados que a gente vê no ultrassom, outros exames de imagem, e que acende a luz vermelha para notificação da síndrome congênita do Zika. Depois que ele nasce, é que realmente se tem uma evidência maior para notificação e classificação, confirmação ou não. Então, já falamos, né? A microcefalia está aí, repetindo o que a gente já disse no slide anterior, critério de notificação dela. Nesse caso, é a mesma curva, o mesmo período gestacional, só que para o RESP não são 3 desvios. 3 desvios são para o SINASC. O RESP, você notifica qualquer criança que tenha período encefálico menor que 2 desvios padrão de acordo para a sua idade e sexo. Então, tá aí os parâmetros para notificação para o RESP. Além da microcefalia, esses outros achados também são critérios de notificação. Então, um bebê, um recém-nascido, uma criança com desproporção crâniofacial, com deformidades articulares, principalmente se tem um histórico de mãe ter tido Zika, né, por causa de um exantema ou de algum exame na gestação, a mãe positiva ou reagente para Zika, uma criança que tenha 2 ou mais alterações neurosensoriais, 2 ou mais alterações visuais ou auditivas no último slide e no anexo A desse livro que a gente passou para vocês baixarem, tem essas alterações bem detalhadas. Alterações do exame de imagem, então a tomografia, a ressonância vai identificar essas alterações que a gente vai apresentar ainda também aqui. E a alteração no crescimento ou desenvolvimento neuropsicomotor. Então aqui estão as alterações mais frequentes do primeiro mês de vida, né? Imagem a gente vê o que mais? Calcificação, problema de desenvolvimento do córtex, né? Por isso a microcefalia e outros achados. E na outra coluna, como vocês estão vendo, as alterações da visão e audição. Na terceira, alterações neurosensoriais. E na quarta, os achados clínicos de natureza física ou funcional. Então, é bem detalhado aí, vale a pena uma lida com calma, baixar o livro, e isso aí define a suspeita de síndrome congênita do Zika no primeiro mês de vida.
A partir do primeiro mês de vida, outras alterações aparecem, né? Então, a calcificação sempre está presente, a ventriculomegalia também está sempre presente. Outras alterações na visão e audição, neurosensoriais e achados clínicos. Então, todos estão descritos aí. Então, com destaque agora, o que a gente procura a partir do primeiro mês de vida. Atendendo a essas classificações, a gente não detalhou porque está escrito, vocês podem olhar com mais calma, o bebê pode ser, ele é só notificado, ele atende os critérios de registro para notificação. Mas a partir daí, os exames físicos, o exame de imagem laboratoriais avançam com outro objetivo, para confirmá-lo, descartar a hipótese diagnóstica ou, se não houver elementos para encerrá-lo, classificá-lo como inconclusivo. Nenhum bebê descartado deixa de receber a atenção à sua necessidade de saúde pública. Ele apenas deixa de ter o diagnóstico de Zika. Mas todos que mantêm necessidade de algum encaminhamento para estimulação, para diagnóstico, para outras atividades, eles são independentes do diagnóstico de Zika. Isso é importante. Zika é uma das causas e as outras causas também têm relevância à saúde pública. Então, um bebê descartado para Zika não é um bebê que deixa de receber atenção. Isso é importante todo mundo gravar, certo? Mas vamos lá. Esse protocolo, normalmente, ele não recomenda a classificação final de fetos, até porque a intervenção em saúde pública é nos bebês após o nascimento. Então, o feto é notificado, mas a classificação final dele, definitiva, acontece depois do parto. Se recomenda que os recém-nascidos ou crianças sejam prioritariamente avaliados e classificados por neuropediatras, certo? Eles fazem o exame neurológico, eles avaliam os exames de imagem, eles acompanham os exames laboratoriais. Então, a partir daí, nós temos a classificação como confirmado, descartado, conclusivo e os encaminhamentos de saúde para eles. Confirmado. Então, confirmado é aquela criança que foi notificada, atendeu aqueles critérios que a gente falou agora de notificação, mas que no exame clínico, por exemplo, ele atendeu a 2 ou mais daquelas alterações congênitas, naquela tabela nossa, né, o anexo A. E que também tenha tido registro de exantema na mãe, pode ser um exantema até sem causa definida, mas que a mãe tenha tido aquela mancha vermelha, pode ser um relato de exantema. E também o resultado laboratorial para o vírus Zika. No caso, em amostras colhidas na gestação ou até 48 horas após o parto. Certo? Aqui, nesse caso aqui, é o resultado laboratorial negativo para classificar o bebê como confirmado por critério clínico. Se ele tivesse resultado laboratorial positivo, ele já atenderia o próximo critério, que é o confirmado por critério laboratorial, que é o que está nesse outro slide. Aí, ao contrário, você parte do resultado positivo ou reagente do Zika na mãe ou no bebê, colhida ainda na gestação ou após o parto, porque depois do parto pode ter sido infecção fora do parto, né, fora da gestação. E um bebê que tem esse diagnóstico laboratorial confirmado, ele tem essas outras alterações, o que eu já falei, né, microcefalia, desproporção crâniofacial, deformidades articulares, alterações neurosociais, 2 ou mais alterações neurosociais, visuais, auditivas, exame de imagem, alteração de desenvolvimento neuropsicomotor, ele com esse resultado positivo, então ele fecha confirmado por critério laboratorial. E descartado? Lembrando que descartado é descartado enquanto hipótese diagnóstica de infecção pelo vírus Zika, né, de ter síndrome congênita do Zika. Então, o descartado ele se caracteriza, primeiro, pelo caso notificado, cujo resultado laboratorial foi negativo ou não reagente nessa amostra que a gente já falou, colhida na mãe no período de gestação ou no bebê, aí nesse período também. Essa mãe, para se descartar, ela normalmente não deve ter tido registro ou relato da mancha vermelha do exantema durante a gestação. E esse resultado de descartado, ele é descartado, mas pode ser repensado caso, à medida que a criança cresça, surjam outros achados. Então, o resultado descartado ele não é definitivo. Ele
se torna definitivo depois de alguns anos, mas em qualquer momento, principalmente até o terceiro ano de vida, no máximo até o quinto ano de vida, caso surjam achados tardios, ele pode ser reclassificado ainda de volta a suspeito e até confirmado. Então, descartado é pela simples falta de resultado positivo e pela falta de exantema. Mas essa criança deve ainda ser acompanhada pela mãe, pelo serviço médico dela de rotina, para a possibilidade de futuras alterações. O descartado, ele acontece quando a gente descobre o que é outra coisa. Então, é óbvio. A gente está acompanhando aquele bebê e descobre que a causa foi outra. Então, saiu a zika da suspeita, a síndrome congênita de zika deixa de ser a suspeita. Inconclusivo é o caso que não é possível fazer a investigação. Ou o familiar, a mãe, a família recusa que ele seja examinado, recusa que ele seja investigado, ou pelo endereço não existir, você tem aquela notificação, aquele endereço, às vezes a pessoa dá um endereço para poder ter filho numa cidade e mora em outra, e após 3 tentativas de localizá-lo, se não for possível, então a gente classifica como inconclusivo. É importante que o inconclusivo ele realmente não tem informação disponível para classificá-lo em outra categoria. Então, realmente a ausência de informação para evoluir na classificação do caso, certo? E o excluído ou inativo? O excluído ou inativo é o seguinte, é o caso que foi um erro de digitação. Você notificou um caso no RESP que não tem nada a ver com o síndrome congênita de Zika. Não cumpria nem a definição de notificação. Ou então é um caso que foi duplicado. Ou então é um teste que você fez para só mostrar assim que notifica. Aí você exclui o destinativo. Então, vocês que se manejam o RESP, vocês vão ver essa categoria incluído, mas ela acontece nessas 3 situações. Falamos já, então, do SINASC, falamos do RESP. Agora, a classificação desses casos, no caso dos óbitos por síndrome congênita de Zika, do Sistema de Informação de Mortalidade, é um terceiro sistema. Então, todo óbito suspeito de síndrome congênita de Zika notificado deve ter sua classificação final de óbito confirmado ou descartado avaliada de acordo com as definições do Sistema de Informação de Mortalidade, do SIM. Esse sistema usa e é fundamentado no Código Internacional de Doenças, no CID-10, certo? E tem uma ressalva. Mesmo que aquele óbito tenha sido um caso confirmado de síndrome congênita de Zika no RESP, no outro sistema, ele precisa ser investigado, precisa ser discutido para definir se a causa da morte foi a síndrome. Ele pode ter morrido por outra causa. Ele pode ter a síndrome congênita de Zika e ter morrido por outras causas que não a síndrome. Então, um acidente, uma queda, ou alguma infecção viral de outro tipo gripe. Então, muitas causas podem ter levado aquele bebê a falecer e a síndrome congênita de Zika não está, mesmo confirmada, não está implicada nessa morte. Então, uma profunda discussão em comitês de discussão de óbito é que vai levar a essa classificação desse óbito confirmado por síndrome congênita de Zika. Esse óbito confirmado, ele segue parâmetros parecidos do outro sistema. Então, um feto. Ele é um feto, um natimorto confirmado pelo resultado laboratorial positivo ao reagente da mãe. Então, confirmou Zika, está morto o feto, ele é um natimorto confirmado. Se for um recém-nascido, uma criança, ela é confirmada também se nessa criança recém-nascida, ao fazer os exames laboratoriais nos órgãos ou na amostra que tem disponível, ele também confirma laboratorialmente esse óbito. A imagem, né, o fenótipo do bebê e a imagem, às vezes ele está morto, mas você submete ele a exame de imagem também, que é sugestivo para a síndrome congênita de Zika, naqueles bebês em que não foi possível fazer o exame com a amostra de sangue, a amostra de vísceras, ele também confirma esse caso, mas desde que você afaste outras causas, você pesquisa outras causas de alterações congênitas e só deu Zika, então isso aí confirma também. Para todos esses casos que confirmam, então a classificação no SIM
do CID-10 é a P35.9, que diz doença viral congênita não especificada. O CID-10 ainda não tem, para o SIM, a classificação necessária para colocar como síndrome congênita do Zika, literalmente. Então, a gente sabe que é síndrome congênita do Zika quando ele recebe esse código P35.9. E o descartado? Então, uma vez que você tem o natimorto, uma vez que você tem a criança, o recém-nascido que faleceu, foi notificado, foi confirmado no RESP e foi investigado nas discussões de óbito. E naquela discussão de óbito não se enquadrou como óbito confirmado, esse fórum já tem o poder de descartar. Normalmente, você avalia também se aquele bebê tem um diagnóstico diferencial de sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes. E esses diagnósticos também descartam a síndrome congênita do Zika, como o caso do óbito. No caso, para cada uma delas tem um código específico, e se for alguma delas, a gente usa o código dessas doenças. Se todo o exame laboratorial deu negativo, mas a criança tem alterações compatíveis com a doença infecciosa, mas não o suficiente para confirmar a Zika, então o código a ser utilizado é o P37.9, que é doença infecciosa ou parasitária congênita não especificada. O óbito, além de ser registrado no SIM, ele tem um ponto de registro no RESP. O principal sistema de informação do óbito é no SIM. Mas no RESP você faz a documentação para que a informação do bebê notificado fique completa. Até então ele vai ser um bebê, né? Então, um natimorto, que atende aquelas mesmas definições de suspeita de natimorto, mas agora com uma avaliação de classificação, 2 desvios padrão, desproporção craniofacial, malformação articular, resultados positivos, o relato de mancha vermelha na mãe, inclusive considerando as tabelas e os anexos da publicação que eu passei para vocês, ele pode ser registrado esse óbito no RESP. E o óbito em criança IRN, então ele é diferente. Esse óbito, o bebê já está notificado, né? Já está notificado. Então você vai classificar ele na variável evolução do caso. Ou seja, você notifica o recém-nascido, você notifica a criança, normalmente, e uma variável que tem lá, você vai ver, à medida que você preenche a evolução do caso, você registra que ele foi um óbito, certo? Então ele evoluiu para óbito. No RESP, então, é diferente, é na evolução do caso. O sistema principal de óbito mesmo é o SIM. E agora? Então esse é o nosso último slide. A gente aborda, assim, o futuro, né? As direções que a vigilância da síndrome congênita do Zika vai seguir. Ele não é mais das diretrizes, são reflexões que ele leva nesse encerramento da aula. Então, a microcefalia foi o primeiro momento. Nós temos outros achados dos casos mais evidentes, né, os que eu apresentei aqui nessa exposição. Mas as crianças estão crescendo, nós temos crianças expostas naquele período que não tem esse quadro, mas pode ter novos achados. Então, é uma ciência em construção. A participação de todos que atendem esses casos, que convivem esses casos, a gente agregar cada vez mais elementos que a gente tenha na convivência com esses casos. O desafio da vigilância é garantir a detecção de todos os casos e a classificação desses como confirmado ou descartado para o melhor encaminhamento, o encaminhamento mais preciso de acordo com a necessidade de cada bebê para a rede de detenção. O desafio da rede de detenção é garantir o diagnóstico necessário para essas crianças e as estratégias de estimulação de cada período. Então, eles estão crescendo de crianças, eram bebês, já são crianças, de crianças alguns podem até chegar à idade adulta ou mais. Então, como estimulá-los, como mantê-los, como fazer a regulação entre os municípios e o Estado, é uma regulação precisa, de forma que eles não tenham prejuízo, é um desafio também. Lembrar que isso só existe porque nós temos o Aedes. Então, a vigilância de vetores, a vigilância de casos de Zika, da circulação viral, a avaliação de quanto da nossa população ainda está suscetível,
é uma ação importante para todo profissional de saúde pública e para todo cidadão. O futuro das anomalias congênitas ligadas ao Zika ou ligadas às outras doenças que a gente falou, né, as STOCH, chamadas STOCH, é uma discussão. Está sempre em questão a associação entre elas. Vamos fazer um sistema único para doenças congênitas? Provavelmente vai acontecer isso. Vai se trabalhar com alterações congênitas de causa não infecciosas? Pode ser também. Ou a Vigilância Nacional de Alterações Congênitas. Então, esse é um horizonte que vamos ter sempre em mente e acompanhar o que acontece. E trabalhar sempre com engajamento, seja lá qual for o direcionamento ou mais de um desses direcionamentos. Por fim, concluída nossa discussão, segue uma reflexão para nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto equipes de saúde. Na verdade, a discussão para o Zika ela é bem maior que o Zika, né? Que é a miocardite do Zika. O que nós temos são crianças com distúrbios neuropsicomotores, existem outras doenças que dão esses distúrbios neuropsicomotores, síndromes neurológicas que também estão relacionadas a isso. Então é importante, nesse olhar do Zika, a gente olhar também outros eventos que estão relacionados a isso, e o Zika, né, contido nesse contexto, de forma que a gente, no final, trabalhe melhor para todas as pessoas com deficiência. Então, no final, uma criança com síndrome congênita é mais uma pessoa com deficiência. E aí, nesse âmbito, está incluindo todas as ações necessárias integralmente para o seu diagnóstico, para o seu desenvolvimento e para a atenção que ela precisa. Obrigado pela atenção. Tem o meu e-mail aí na apresentação, estamos à disposição. Qualquer dúvida, só é falar diretamente conosco. Obrigado. Secretaria de Educação e Esportes. Secretário de Educação e Esportes, Frederico da Costa Amâncio. Secretário Executivo de Gestão da Rede, João Carlos Sintra Charamba. Secretária Executiva de Desenvolvimento da Educação, Ana Coelho Vieira Selva. Secretária Executiva de Educação Integral e Profissional, Maria de Araújo Medeiros Souza. Secretário Executivo de Administração e Finanças, Edinaldo Alves de Moura Júnior. Secretário Executivo de Planejamento e Coordenação, Severino José de Andrade Júnior. Secretário Executivo de Esportes, Diego Porto Pérez. Gerente-Geral de Educação Profissional, George Bento Catunda. Superintendente de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Cláudia Roberta de Araújo Gomes. Gestora de Educação Infantil, Adriana Oliveira de Toledo. Gerente de Políticas Educacionais de Educação Inclusiva, Direitos Humanos e Cidadania, Vera Lúcia Braga de Moura. Gestora de Educação à Distância, Renata Marques Otero. Chefe de Unidade de Educação Inclusiva, Sani Rose Carlos Gomes. Ficha técnica. Som direto, Mariana Guerra, Manuel Moura. Imagens, Mariana Guerra, Manuel Moura. Direção de arte, Cleiton Quintino, Guilherme Cabral. Edição, Danilo Albuquerque, Victor Lins. Interpretação de Libras, Isabela Rodrigues. Audiodescrição, Jonara Medeiros. Design educacional, Anara Mariane Perboá da Silva. Hugo Carlos Cavalcante. Conteudistas, Maria Jussara de Oliveira, analista de gestão educacional, GIDH, SEE, Magda Maria Bezerra Prado da Costa, professora e técnica, CEUAI, SEE, Sani Rose Carlos Gomes. Chefe de Unidade de Educação Inclusiva, GIDH, SEE. Coordenação, Mariluce Maria Alves da Silva, analista em gestão educacional. Tutoria, Máurea Figueiredo da Silva Mota, analista em gestão educacional. Secretaria Executiva de Assistência Social. Governador do Estado de Pernambuco, Paulo Henrique Saraiva Câmara. Vice-governadora do Estado de Pernambuco, Luciana Barbosa de Oliveira Santos.
Secretário Executivo da Criança e Juventude, Félix Aureliano. Secretário Executivo de Assistência Social, Joelson Rodrigues. Gerência de Políticas para a Criança, Mac Douglas de Oliveira. Assessoria dos Programas para a Criança, Flávia Veras. Secretário de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Sileno Guedes. Ficha técnica, conteudista, Mac Douglas de Oliveira. Psicóloga, Andréa Galindo, assistente social. Coordenação, Mac Douglas de Oliveira. Tutoria, Flávia Vera. Secretaria Executiva de Saúde, Secretário Estadual de Saúde, André Longo. Secretário Executivo de Coordenação Geral, Humberto Antunes. Secretária Executiva de Atenção à Saúde, Cristina Valença Mota. Secretário Executivo de Regulação em Saúde, Giliate Cardoso. Secretária Executiva de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, Ricarda Samara. Secretário Executivo de Administração e Finanças, José Adelino Santos Neto. Secretária Executiva de Vigilância em Saúde, Luciana Albuquerque. Núcleo de Apoio às Famílias de Crianças com Microcefalia, Laura Patriota. Coordenação de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, Arabella Veloso de Moraes. Coordenação Estadual da Política das Práticas Integrativas e Complementares, Silvana Monteiro. Ficha técnica, conteudistas, George Santiago de Mete, geneticista. Vanessa Vanderlinder Mota, médica neuropediatra. Coordenação, Maria Aparecida Pessoa Eugênio. Tutoria, Silvana Monteiro. Secretaria de Administração, Secretário de Administração, José Francisco Cavalcante Neto. Secretária Executiva de Administração, Marília Raquel Simões Lins. Secretária Executiva de Desenvolvimento da Educação, Ana Coelho Vieira Selva. Diretora do Cefosp, Ana Lúcia Mota Viana Cabral. Coordenação de Educação à Distância, José Lopes Ferreira Júnior. Coordenação de Educação Corporativa, Priscila Viana Canto Matos. Coordenação Pedagógica, Marilene Cordeiro Barbosa Borges. Secretaria de Educação e Esportes, Governo do Estado de Pernambuco.